Decorreu entre os dias 13 e 19 na Argélia o Campeonato Africano de Juniores nas modalidades masculino e feminino. A lusofonia africana esteve representada por Angola. Em masculinos, os nossos meninos terminaram na primeira metade da classificação, com o candidato a mestre Amaro Lutuíma na sétima colocação e o mestre Domingos Júnior na oitava, em 16 participantes. Porém, o maior destaque foi no feminino, em que tivemos a mestre Luzia Pires na oitava colocação e a Ednásia Júnior foi então a vice-campeã de juniores africanos. E por isso vou analisar a partida que colocou frente a frente essas duas representantes de Angola. Então, venha comigo a mais uma análise envolvendo o xadrez africano. A partida teve lugar na oitava e penúltima rodada e a mestre Ednásia jogou com as peças brancas e abriu com o peão do rei e jogaram aqui uma defesa siciliana aberta, C4, cavalo C6 e D4 abrindo a siciliana, cavalo F6 atacando o peão de E, cavalo C3 defendendo o peão, G6 preparando o fianqueto e bispo E2 preparando o roque. Bispo G7 adiando o roque das brancas porque prepara um descoberto, ganhando um peão, uma vez que o cavalo ficaria atacado por duas peças. Por isso, bispo E3 defendendo o cavalo, agora sim ambos fizeram os roques. Bispo D7 desenvolvendo o bispo, torre C1 centralizando a torre, torre C8 fazendo um raio-x nesse peão, que no momento está defendido pelo bispo, dama D2 desenvolvendo a dama e conectando as torres, cavalo E5 atacando o peão de C, por isso B3 defendendo o peão. Cavalo de F G4 procurando quebrar o par de bispos das brancas, então bispo F4 evitando essa intenção. E então o cavalo regressa para F6. F3, A6, cavalo D5 propondo a troca de cavalos, cavalo C6 voltou a ameaçar o descoberto, por isso o bispo voltou para E3 defendendo o cavalo. Mas veio a troca dos cavalos em D4 e depois uma série de troca de peças, começando o cavalo por em D5 e antes da retomada a Ednásia trocou os bispos de casas pretas e depois sim retomou o cavalo com o peão de C, propondo ainda a troca de torres. E6, D por E6, bispo por E6, a Luzia está com um peão isolado. A Ednásia trocou as torres, mas não perdeu o controle da coluna C e a dama teve que voltar para D8. Dama B4, atacando o peão de B e ainda começando o plano de apertar o peão isolado. Dama F6, abrindo mão dos dois peões. A partida está equilibrada porque após a captura do peão em D6, a Luzia tem apenas um lance para manter o equilíbrio da partida. O lance é o dama B2, atacando o peão de a torre e o bispo, e não tem como defender tudo. A Ednásia seria forçada a fazer o torre E1 e a Luzia recuperava o seu peão. Porém, a Luzia cometeu uma gafe, fez o dama D8.
propondo a troca de damas para entrar neste final com um peão de desvantagem. A Ednásia manteve a proposta, mas com a condição de controlar a coluna D. E veio a troca de damas. E a Luzia fez o torre B8, já se antecipando do torre B6 atrás do peão. Bispo C8, reforçando a proteção do peão, mas isso foi mais um erro porque perdeu o peão de A, uma vez que este peão está cravado. E agora a Luzia não tem mais lances, tem um plano de trazer o rei para o centro e a Ednásia aproveita a maioria de peões na ala da dama e faz o A4. O rei E7, B4. A Luzia faz o bispo E6, deixando mais um peão sem proteção e caiu mais um peão e com troca forçada de torres e a partida está totalmente ganha para a Ednásia. Seguiram mais alguns lances, mas depois do A6 e rei D7, imediatamente a Luzia abandonou esta partida. Portanto, uma partida equilibrada em que a quantidade de peões fez toda a diferença. E assim a Ednásia confirmou mais uma vitória no torneio. Vamos ver a precisão desta partida. A Ednásia fez 86,5 de precisão contra 77,8 da Luzia, em que a partida estava equilibrada até então aquela gafe que está aí contabilizada, que foi justamente o momento em que a partida foi para o desequilíbrio. Falo do dama D8, quando tinha a opção de fazer dama B2, mantendo o equilíbrio. Então, uma gafe que acabou custando a partida e resultou em mais uma vitória da mestre Ednásia. E esta foi apenas uma das 7 vitórias em 9 possíveis. Apenas empatou na primeira rodada e perdeu apenas uma vez, justamente com a campeã do torneio, a mestre internacional Lina Nassir. Portanto, um desempenho muito formidável e está de parabéns à mestre Ednásia Júnior. Além do vice-campeonato, subiu o seu rating em 15 pontos, então foi um torneio bem positivo para Angola. Então aqui os parabéns do canal extensivo a toda a equipe de Angola que participou nesse evento e trouxe bons resultados para a lusofonia africana. Então, esse foi o vídeo para hoje. Obrigado pela audiência e voltamos com mais atualização do xadrez africano. Até o próximo vídeo.